aluninhos! E aí, galera? Tudo certo? Como é que foram na prova? Conseguiram? Tiraram boas notas? Estão preparados agora para a unidade 2? Muita coisa ainda vai rolar nessas aulas, hein? Hoje nós vamos para a nossa aula 14.1, meu povo. E vamos falar de um assunto que cai muito no Enem. Então se liga aí nas nossas habilidades. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais ou culturais. 2. Saber distinguir as variantes linguísticas. Na aula de hoje, olha o que nós vamos aprender. Nós vamos falar sobre os falsos amigos, meu povo. E aí, quem é de vocês por aí que tem um falso amigo? Será que é igual na língua espanhola? Nós temos los heterotônicos, los heterogenéricos, los heterossemânticos e ainda vamos fazer uma viagem. Vamos lá para o Chile. O que será que nós vamos descobrir em mais um país de língua espanhola, meu povo? Se liga aqui no que nós vamos aprender nesta aula. Quem são os falsos amigos primeiro ano? Vocês já ouviram falar? Não sei se vocês recordam, mas eu disse para vocês, numa aula anterior, nós dissemos aqui que o conteúdo de falsos amigos ou os falsos cognatos, como eles são falados, é um dos conteúdos mais falados no Enem. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos de prova, pelo menos uma vezinha aí aparece uma questão falando dos falsos cognatos, que são palavras muito próximas da língua portuguesa, mas que ou têm um som diferente, ou tem o significado diferente, ou tem o gênero diferente. Então, toda vez que você ouvir falar em falsos amigos, você vai lembrar disso. Quem são os falsos amigos? O português e o espanhol são palavras próximas. São línguas co-irmãs, mas não são iguais. Então, se liga aqui no slide. Presta atenção agora. Vamos lá. Eu tenho os falsos cognatos, que também são chamados de falsos amigos, o que são palavras que têm grafia ou pronúncia semelhante entre os idiomas, mas possui ali significados diferentes ou gênero diferente. Então, quando você pensar em falsos cognatos, algumas provas vão falar de falsos cognatos, outras provas vão falar de falsos amigos, mas nós estamos falando da mesma coisa. Os falsos cognatos na língua espanhola, né, mesmo elas sendo línguas próximas, línguas co-irmãs, elas possuem a mesma origem latina, há palavras que são muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade. E muitas vezes, elas vão possuir aqui, ó, significados mas bem diferentes. Então, muito cuidado com aquilo que nós temos dito bastante nas nossas aulas, que é para não traduzir tudo. Por quê? Porque nós não somos tradutores. Então, vamos começar aqui falando dos heterotônicos. O que são os heterotônicos? Quando nós pensamos nos heterotônicos, nós vamos pensar que são aqueles que indicam uma sílaba tônica de uma palavra. Na língua portuguesa, eles vão ter uma função, vão ter uma sílaba tônica. Na língua espanhola, eles vão ter uma outra sílaba. Então, eu vou ter que prestar bastante atenção nesse contexto. Por quê? A escrita, ela é muito parecida. Aqui, ó. Neste caso de academia, ela é igualzinha. Mas os heterotônicos são aqueles que a posição, vocês têm que lembrar disso, a posição da sílaba muda da sílaba tônica.
E o que é a sílaba tônica? Ah, eu esqueci o que é sílaba tônica. É só lembrar que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, quando se falar de sílaba tônica, nós estamos falando da sílaba mais forte, certo? Então, presta atenção aqui, ó. No português, eu tenho academia. No espanhol, eu tenho academia. Olha a diferença. No português, academia. Quem é a sua sílaba forte? A última sílaba, uma oxítona. E quem é a sílaba forte no espanhol? Uma paroxítona, que é a penúltima sílaba, academia. Eu tenho a mesma escrita, mas eu tenho pronúncias diferentes. Por quê? Porque são falsos cognatos chamados de heterotônicos, que são aqueles que mudam a posição da sílaba tônica. E o que é sílaba tônica, meu povo? Sílaba mais forte. Olha a outra palavrinha aqui, ó. Na língua portuguesa, eu tenho futebol. No português, novamente, eu tenho uma oxítona, por se tratar da última sílaba. Neste caso, eu tenho uma paroxítona na língua espanhola. Futebol, futebol, futebol. Ou seja, a sílaba tônica, ela é paroxítona. No português, ela é oxítona. Então, o que são os heterotônicos? São os falsos cognatos que vão modificar a sílaba tônica. Na língua portuguesa será uma, na língua espanhola será outra. Certinho? Vamos ver aqui uma tabelinha com alguns outros heterotônicos. No português, alguém. Na língua espanhola, alguien, alguien. Olha a diferença. Na língua portuguesa, uma oxítona. Na língua espanhola, uma paroxítona. Olha aqui. Atmosfera. Aqui, na língua portuguesa, atmosfera. Olha aqui. Na língua espanhola, eu tenho a pronúncia diferente. Burocracia, 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 burocracia. Cérebro, a sílaba tônica aqui. No espanhol, cérebro, cérebro. O som mais forte é o re. Coquetel, no português, coquetel, coquetel. Olha a sílaba forte no coque. Cratera, olha a sílaba aqui. Cráter, cráter. Muda até um pouco a escrita, mas ainda é um heterotônico, por se tratar com a sílaba forte diferente. Certo, primeiro ano? Nós temos também aqueles que nós chamamos de heterogenéricos. Também são falsos cognatos. E são palavras que vocês podem pensar ali. O que são os falsos cognatos? Todo mundo aí deve ter um falso amigo, não tem não? Me diz, vocês não têm? Vocês já ouviram falar dos falsos amigos? Quando eu pego lá uma questão do Enem, uma prova de concurso, uma prova de vestibular, que vai ter um falso cognato, o que eu preciso me atentar? Meninos, tem tabelinhas para facilitar a vida de vocês. Vocês podem pesquisar e nós também estamos enviando no material uma tabela com os falsos cognatos. Então, eu tenho que lembrar que falso cognato não é só significado diferente, mas como nós já vimos, eu tenho os heterotônicos, que é a sílaba forte mais diferente.
Na língua espanhola é uma, na língua portuguesa é outra. Eu tenho os heterogenéricos, que é o gênero diferente. Vamos voltar aqui para o slide para que vocês possam ver quem são os heterogenéricos. O que eu tenho aqui, ó? São palavras que em português e espanhol possuem o quê? O mesmo significado. Mas o seu gênero muda. De quê, meu povo? Muda de uma língua para a outra. Assim, as palavras que em espanhol são femininas, muito bem, em português serão masculinas e vice-versa. Então, quando nós pensarmos nos heterogenéricos, nós temos que lembrar o quê? São palavras que possuem o mesmo significado. Elas são iguais no seu significado. O que vai mudar aqui é justamente o gênero. Se na língua portuguesa ela é feminina, na língua espanhola ela será masculina. Então eu tenho a tatuagem, el tatuaje. A tatuagem, el tatuaje. É a mesma coisa, com o mesmo significado. O que muda? O gênero. Somente o gênero que muda. Vamos dar uma olhadinha aqui numa tabela que eu trouxe para vocês? Olhem bem. Em espanhol eu tenho el coraje, el coraje. Em português eu tenho a coragem. Em espanhol, el carruaje, el carruaje. Em português, a carruagem. Em espanhol, el chantaje. Em português, a chantagem. Em espanhol, el estante. Em português, a estante. Em espanhol, el hospedaje, a hospedagem. El pétalo, a pétala. El porcentaje, a porcentagem. El puente, a ponte. El viaje, a viagem. El tatuaje, a tatuagem. El linguaje, a linguagem. Certinho? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de heterogenéricos, nós estamos falando da mudança de gênero. Toda vez que nós falamos aqui de heterogenérico, nós estamos falando da mudança de gênero. Certinho, primeiro ano? É só se ligar. Heterotônicos muda a sílaba tônica. Os heterogenéricos muda a sílaba não, muda o gênero. E agora nós temos aqueles que nós chamamos de mais comuns, que principalmente cai lá nas questões do Enem, quando nós falamos de heterotônicos, heterogenéricos e heterossemânticos. O que são os heterossemânticos? São palavras que possuem aqui, olha, prestem atenção, a grafia ou a pronúncia igual ou semelhante em português e em espanhol, mas o seu significado é completamente diferente. Nós temos significado completamente diferentes em ambas as línguas. Então, a gente usa muito esses termos e é daí que vem a origem de falar dos falsos amigos ou falsos cognatos. Por que são falsos amigos? Porque em uma língua quer dizer uma coisa,
Na outra língua quer dizer outra totalmente diferente. O que elas têm em comum? Às vezes, somente a grafia ou a pronúncia, que pode ser igual ou semelhante. Então, quando você estiver aí fazendo as suas pesquisas, fazendo o seu estudo, preste bastante atenção no que diz respeito aos heterossemânticos. Eles vão ter grafia ou pronúncia igual ou semelhante ao português. No entanto, os seus significados são completamente diferentes nas duas línguas. Por isso, primeiro ano, que eles são chamados de falsos amigos. Certinho? Olha bem aqui um exemplo claro disso. Embaraço, gravidez. O que é um embaraço na língua portuguesa? O embaraço é estar embaralhado, enrolado, confuso. Vai depender do contexto que eu estou utilizando. Se eu disser que eu estou num embaraço da minha vida, eu vou dizer que eu estou enrolada, confusa, com dificuldades. Se eu chegar lá num país de língua espanhola e disser que eu tenho um embaraço, vão logo olhar para a minha silhueta e descobrir que eu estou grávida, que é gravidez. Embaraçada, a grávida, olha aqui, ó, embaraçada significa grávida. Certinho, primeiro ano? Olha que legal, olha que diferente, não é? Nós temos que tomar cuidado na hora da tradução. Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente perceber algumas diferenças que eu tenho entre os heterossemânticos, certo? Na língua portuguesa e os heterossemânticos na língua espanhola. Como assim? São as palavras que possuem ali significado diferente, mas a sua escrita é muito próxima. Então, olhem bem aqui, ó. Acera, acera. Como é em português? Calçada. E a calçada? Calçada é rua. Olha que diferente. Estou em acera. Estou na calçada. Estou em la calçada. Estou na rua. Olha que diferente. Presta atenção. Na língua espanhola, acera. Na língua portuguesa, calçada. Na língua espanhola, calçada. Na língua portuguesa, rua. Quem não gosta aí de despertar-se tarde? Quando a gente desperta, acorda em português. Em espanhol é despertar ou despertar-se, que eu posso usar como verbo pronominal, que nós vimos na aula da unidade passada. Acordar é o mesmo que combinar, fazer um acordo. Então, quando você vai fazer um acordo, seja um acordo de negócio, um acordo na sua faculdade, um acordo com alguém, você diz que você vai ter um acordo, que você precisa combinar algo, fazer um combinado, você vai acordar. Quando você vai levantar, você está acordando de manhã, à tarde, à noite, não importa o horário que você vai dormir, você então está despertando, despertar, certo? Eu tenho também aqui o caso do ancho. Quem aí é ancho? Quem gosta de dizer que é ancho? Na língua portuguesa, ancho, na língua espanhola, o ancho corresponde ao nosso largo, não é? Ah, eu moro numa casa larga, minha roupa está
larga. Na língua espanhola, vais dizer que és ancho. Tengo una casa ancho. Então, em espanhol, ancho. Muito parecido. Em português, largo. Já o largo, pra gente, que é o contrário de comprido, na língua espanhola, largo significa comprido, que é justamente de comprimento. Então, olha a diferença. Largo em espanhol, comprido em português. Chiste. Quem gosta aí de contar piadas, histórias, anedotas. E quando a gente fala de chiste, que são anedotas, piadas, geralmente são histórias inventadas, mas são histórias que causam humor, que são engraçadas, que são agradáveis. E aí você pode pensar, mas então eu vou contar uma piada em espanhol. Não, você vai contar uma anedota, que em português significa história divertida e real. Então, presta atenção que há uma diferença. Eu tenho aqui, a palavrinha muito próxima, não é? Mas em português, ela significa o quê? A piada, anedota, chiste, em espanhol. Anedota, que é uma palavra aqui, que é o falso cognato, e em português significa história divertida e real. Na língua espanhola, que é o chiste, é uma piada. É algo realmente engraçado e muitas vezes inventada. Então, o que vai diferenciar para a língua portuguesa? O sentido, porque também é uma história divertida, mas ela não é inventada, ela é uma história real. Sabe aquelas histórias que os avós contam? Lá, geralmente no Natal, ou no Ano Novo, ou nas festas de família, aquelas histórias divertidas da sua infância, para nós é uma anedota. Para eles é uma piada, uma chiste, certo? Então prestem bastante atenção aí, Em espanhol eu tenho ano, do ano. E eu tenho ano e anos, certo? Que é o órgão. Então, prestem bastante atenção na hora de utilizar estas palavras. Por quê? Os falsos cognatos, meu povo, eles são danados para darem uma confusão na nossa cabeça. Por quê? Porque nós achamos que falamos espanhol, achamos que temos, por a língua ser muito próxima, a gente acaba confundindo. Então, toma muito cuidado quando chegar aqui nas questões que envolvem os falsos cognatos. Eu tenho apelido, que é sobrenome, e sobrenome, que é apelido. Então, quais são as palavras? Elas são muito próximas aqui, Apelido, apelido. O que eu tenho? Apelido, sobrenome. E sobrenome é apelido. Lembra dessa aula? Nós já havíamos falado, não tem? Quem é que tem aí ladrilhos na sua casa? Tijolos, aqueles tijolos pequenininhos. Olha como é que pronuncia, como ele é em espanhol. Una balosa, una balosa. Em português é ladrilho, que é aquele tijolo pequenininho com menos furos. E ladrilho é o tijolo em português. Olha que diferente. Ladrilho, tijolo. Balosa, ladrilho. Então, são palavras escritas muito próximas, mas com significado diferente. Eu tenho também aqui,
barra, que em português, barra, balcão. E o balcão é uma sacada. Então, a barra, aonde você se encosta ali, barra, balcão. E a sacada da sua casa, balcão. Olha que diferença, não é? Nada a ver os significados. Em espanhol, bolso, bolso, bolso. Em português, bolsa. A bolsa que a gente leva, tipo uma mochila, principalmente as bolsas femininas, é bolso. A bolsa, aquela famosa sacola. Bolsa é uma sacola. Nada a ver, que confusão que esse povo faz, não é? E eu tenho aqui, ó, as cerolas, as cuecas, que são em espanhol calzoncillos, calzoncillos. E em português são aqui, ó, em espanhol, cerola, cueca. Se nós fôssemos traduzir para o espanhol, ciruela é ameixa. Então, se você quer pedir uma cueca, na língua espanhola é calzoncillos, calzoncillos. Agora, se você quer comer uma ameixa, você vai pedir uma ciruela. Certinho? E aí, meninos, gostaram do que vocês estão vendo? Estão prestando atenção que quando se trata dos falsos cognatos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Como são palavras muito próximas mesmo da gente, nós tendemos a achar que podemos traduzir. E eu não posso traduzir. Ah, eu vou simplesmente chegar lá e vou traduzir. Ah, embaraço, meu cabelo está embaraçado. Não, gente. Cuidado. Cuidado por conta da tradução literal. O que vocês podem fazer? Vocês podem usar as listinhas, pesquisar, voltar na nossa aula que tudo fica mais fácil. E agora nós vamos para mais um país. Vocês estão vendo aqui atrás que eu estou aqui na base de umas ruínas. De onde será? Na verdade, vocês já sabem, não é? Nós vamos para o Chile. Então, prepara aí a mala, prepara a mochila. O Chile é conhecido por ser um país de mochileiros. Então, prepara aí mala, mochila e passaporte. Se liga na nossa vinheta. E aí, meu povo, aportado no Chile? Vamos ver algumas curiosidades sobre esse país antes a gente falar das expressões que são próprias dos chilenos. Se liga aí, vamos para o slide, presta atenção. Vamos ver as curiosidades. Eu quero ir para o slide, Thalita, também. Me coloca aí dentro do slide para que eles possam me ver. Presta atenção, galera. Olha o que eu tenho aqui. O edifício mais alto da América Latina fica no Chile. Olha que interessante. Nenhum terremoto foi suficiente para quê? Para impedir a construção do maior edifício da América Latina, que é o Costanera Center Torre 2, conhecido pelos chilenos como Gran Torre Santiago. Os chilenos, olha o que diz aqui, olha o que acontece.
eles são conhecidos por falarem mais rápido. É como se a gente dissesse o seguinte: os chilenos, eles têm um sotaque bem particular. Até mesmo os brasileiros que falam o castelhano, que falam o espanhol, podem ter dificuldade. Sabe por quê, primeiro ano? Eles são carregados de gírias e expressões peculiares do Chile. Na verdade, dizem, não é por aí, que os chilenos acreditam que o espanhol deles é ruim. Será? Será que tem essa possibilidade? Olha que doido. Vamos lá, vamos ver aqui, então, algumas frases que eu tenho dos chilenos. Então, eu vou ficar aqui com o slide para que vocês possam observar quais são elas. Algumas expressões próprias dos chilenos. Então, eu tenho aqui, ó, al tiro. Al tiro. Que significa? Em seguida. Ah, al tiro me voy em su casa. Ah, significa que em seguida estou indo à sua casa. Si, po. Sim, pois, si, pois. Vocês podem observar que aqui, os chilenos, nas expressões do Chile, nós vamos ter também uma questão em particular. Eles também falam quechua, ou seja, misturam o castelhano com a língua indígena. Então, isso vai estar muito claro aqui, ó. E as gírias? Sim, pois, sim, pô. Aqui na língua portuguesa a gente também usa isso, né? Essa fala, essa expressão. Eu tenho aqui, ó, arriba de la pelota, arriba de la pelota. Cuidado, primeiro ano, com as traduções, viu? Muito cuidado. Borracho ou ébrio, ou seja, bêbado. Arriba de la pelota significa que você está bêbado, mas pode ser embriagado de amor também. Quedar raja, quedar raja, quedar raja. O que significa? Muito bêbado, muito embriagado. Parece que os chilenos gostam bastante, não é? Está com la caña, está com la caña, significa ter ressaca, tá ali ressaqueado. Yendo en la profunda, yendo en la profunda. O que significa? Sabe aquele momento onde você vai filosofar ou até mesmo meditar profundamente, onde você tem ali os seus desvaneios da vida, onde você fica pensando, ó céus, ó vida, o que eu fiz? Então, significa yendo en la profunda, yendo en la profunda, apretar cachete, apretar cachete. O que significa? Correr apurado. Ah, você está ali desesperado, agoniado, como a gente fala. Aqui no norte a gente fala bastante, que é uma palavra lá importada do Nordeste, que é o agoniado. Lá eles estão apurados. Hacerla corta. Hacerla corta. Abreviar, resumir, demorar pouco. Então, abrevia e resume uma história longa, comprida, por favor, hacerla corta. E tener olor a gladiolos, tener olor a gladiolos, perdão, tener olor a gladiolos, está a ponto de morrer. Está ali tão desesperado que pode ser morrer literalmente
ou morrer no sentido figurado. E aí, primeiro ano, se liga aqui nas nossas referências bibliográficas. Aqui você pode encontrar muito mais curiosidades e até mesmo expressões sobre o Chile. Vocês gostaram da nossa aula? Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, que vocês tenham aprendido aí sobre os nossos falsos cognatos, sobre os nossos falsos amigos e, claro, a viagem ao Chile, ao Santiago del Chile. Tá bom, primeiro ano? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus vos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, galera!